Sim, quando se apresentam os fatos, as pessoas vêm para ouvir no culto evangelístico. Tenta-se tomar a coisa e pregar o evangelho e fazer com que as pessoas se arrependam e tirá-las para fora. Irritam-se e saem. Elas... Não temos que ouvir isto. Não, elas não têm. Porém, irmãos, eles vão ter que se arrepender ou perecer. Demônio! Você vai até a escola. Tem invadido a escola. Olhe por aí pelo país hoje. Olhem aqui, vocês pessoas, vocês protestantes. Olhem, há 4 enormes escolas católicas e coisas tais construídas hoje. Porque é isto, vocês estão arriando as travas. Nada contra o catolicismo, ainda que eu não creia nisso. Eu sou estritamente um protestante. Isso é exatamente correto. Eu posso provar que eles não se consegue argumentar com eles. Eles dizem, nós não nos importamos com o que a Bíblia diz. Nós sabemos o que a igreja diz. Deus está em sua palavra. É nisto que Deus está. Porém, alguns dos católicos que não largam as igrejas deles fariam você se envergonhar de si mesmo como protestante. Se pelo menos você não largasse a Bíblia, assim como eles não largam a igreja deles, isso é correto. Porém, eles estão errados. Eu posso dizer isso sob a autoridade do Deus Todo-Poderoso, que eles estão errados. Absolutamente. E vocês protestantes estão errados da maneira que estão agindo, porque vocês verdadeiramente sabem que não é certo e vocês agem assim. Isso os torna hipócritas. Seguramente é a invasão, as igrejas afrouxando. E agora, ao invés de a igreja tentando fazer a igreja linda, edificar uma igreja maior, colocar grandes espirais nela, enormes órgãos e tubos e conseguir tudo para tentar se moldar como a igreja católica, não se deve moldar como a igreja católica, dado que ela está condenada a ir à destruição, pois isso é assim diz o Senhor. Ela está condenada a ir à destruição, e você é um molde segundo ela, você vai com ela. Porém, o que nós necessitamos hoje não é uma grande igreja, um grande espiral. É um altar antiquado onde os pecados sejam completamente queimados, sob orações de homens e mulheres consagrados que amem o Senhor Jesus Cristo. Você sabe disso. Isso é o que nós necessitamos. Ouçam-me, amigos. Ouçam-me. Isto é amor. Meu tempo tem acabado. Eu simplesmente gostaria de permanecer nisso onde... Eu tomarei isto um pouquinho mais tarde, essa invasão, até onde isto foi. Invadiu as nossas nações, invadiu os Estados Unidos. Agora lembre-se, eu nunca votei em minha vida. Veja, isso não é nada de que se vangloriar. São os meus direitos americanos, se eu desejo fazê-lo. Porém, eu penso demais em meus amigos para colocá-los ali dentro. Olhe, eu os tenho visto entrar como bons homens, sair como ladrões. E eu não desejo isso. Eu tenho uma coisa, eu estou aqui edificando uma plataforma para uma pessoa, que é o candidato. Esse é Jesus Cristo, e ele somente. Eu entrego o meu tempo para ele. Isso é correto. Se eu posso corrigir a igreja, o restante do mundo cuidará de si mesmo. Isso é correto. Porém, deixe-me dizer-lhe, quando o Sr. Roosevelt, o homem está morto, deixe-o descansar. Eu confio que ele esteja. Entrou, candidatou-se em 3 ou 4 mandatos e tomou o controle, justamente uma ditadura preliminar. Eu posso lhes provar que na escritura, onde ela disse que ocorreria, isso é correto. Nós não temos mais Constituição. Ela foi esmiuçada. Está tudo totalmente esmigalhado. Os republicanos são igualmente corruptos. Tão culpado é um como o outro. Pois todo o reino vai ser esmagado, porém o reino de Jesus Cristo permanecerá e reinará para sempre. Isso é correto. Sobre Daniel viu a rocha cortada das montanhas e atingiu o mundo político lá no passado e o esmagou em pó triturado assim, como o trigo de uma eira na época do verão. Porém, aquela rocha tornou-se em uma grande montanha que se estendeu sobre o céu, encheu todos os céus e terra. Isso mesmo, o mundo político está acabado. Nossa nação está falida. Vocês se lembram disso, que o irmão Branham disse isso. Assim diz o Senhor, nossa nação está demolida. Nunca se levantará. Ela está acabada como todo o restante das nações. É a maior nação no mundo
de pé hoje, porém a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas. Como isto entrou em Hollywood, como isto entrou nas pessoas e começou nisto, e não aceitam que se lhes diga nada. Põe um presidente ali que tente fechar o uísque e não ter proibição, veja o que sucederia. Ele seria baleado em 2 horas depois que ele entrasse ali. Seguramente, ele não pode permanecer nisto. O mundo todo é contra ele. Sim, senhor, você não poderia fazê-lo. Ela está acabada, ela está invadida e o espírito do comunismo tomou o controle. Vá até as nossas escolas hoje. Veja nossas crianças nas escolas, nossos companheirinhos que vão à escola. Vocês simplesmente deveriam saber o que se passa. Menininhas aqui nas escolas e coisas assim, na idade de 14 e 15 anos, suas mamães as mandam para a escola, mentalmente, moralmente arruinadas, viciadas em narcóticos, viciadas em drogas, fumantes e cigarros, tudo mais assim. E de tão pouca idade, as criancinhas assim, seria tão difícil de encontrar uma virgem entre algumas delas, como seria encontrar uma agulha num palheiro, onde elas têm encontros coletivos com os rapazes e se deitam nestas margens do rio e tudo mais. E eu posso provar isso a vocês, meus amigos. Eu não diria isso no púlpito a menos que eu soubesse do que eu estava falando. De escolas aqui em nossos municípios, bem aqui nesses municípios, daquelas mocinhas vestindo, não sei, dizendo às suas mães que elas vão a lugares diferentes e se encontrando com os rapazes e até mesmo se prostituindo nas ruas de Louisville. O que é isto? E cantam nos corais, porque tem um evangelhozinho social que se encontra ali, onde pregadores se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes e historinhas da Bíblia ou algo assim, ao invés de pregarem arrependimento e trazerem homens e mulheres ao altar. Seu papai chega à noite e acende o seu charuto, toma um copo de cerveja e senta-se e bebe isto. A mãe está fora durante o dia todo com um grupo de mulheres em alguma reunião para jogos de carta, algo social assim. Como você pode esperar que a criança seja alguma outra coisa? Olhe, o meio ambiente onde você vive, seja qual for, esse é o que você é. Tome uma menininha, menininho, coloque-os aqui fora, deixe-os viver com alguém. Tome um homem, eu posso tomar o meu menino, deixá-lo estar fora por um dia com alguém. Deixe-me entrar. Eu posso sempre dizer para você com quem ele esteve. Certamente, observe esse meio ambiente. Esse espírito o apanha. Você entra em uma igreja onde todas as pessoas... Você entra nas igrejas do Espírito Santo ou igrejas pentecostais, eles a chamam. Deixe todos estarem. Eles correm e esticam suas cabeças para um lado e para outro. O pastor estica... Observe toda a igreja fazer a mesma coisa. Deixe o homem, as pessoas, se levantarem e simplesmente se comportarem terrivelmente, ou alguma outra coisa. Observe toda a coisa fazer isso. Entre em um lugar onde o pastor é verdadeiramente formal e frio. Observe todo o grupo fazer isso. Você entra nesse meio ambiente. Você toma um homem que é um homem de boa moral e o deixa casar com uma mulherzinha que não vale 1 centavo. Não demorará muito até ele também não valer 1 centavo. Isso é o que aconteceu com Acabe. Tome o mesmo, vice-versa. Deixe uma pequena mulher distinta se casar com um homenzinho que não tem o mínimo valor. De repente, você sabe que ela está fazendo a mesma coisa que ele. Como eu poderia ir esta manhã e apontar as minhas mãos para pequenos lares dilacerados e coisas assim, onde pequenas mães amorosas se casaram com um pai bêbado e coisas assim, e pensavam que elas poderiam fazer algo com eles, e agora toda a mãe e todos eles estão bebendo e se comportando repreensivelmente. Isto é o meio ambiente. O que é isto? É o diabo! É o diabo! A invasão! Ele se moveu rapidamente para dentro da nação, como um leão rugindo. Ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinham em Hollywood. Ele disse, eu posso tomar os filmes aqui até que a televisão venha. Então eu os tomarei. E ele se assentou ali. E o povo da igreja, ao invés de fechar os shows e não deixar as suas crianças virem, eles lhes dão 10 centavos numa tarde de domingo e os enviam ali, de modo que eles possam ter uma reuniãozinha de jogo de carta, estar fora sozinhos e dirigir por aí. Oh, que desgraça! Agora simplesmente ligam a televisão e assistem toda a grande tolice podre e suja que há no mundo nela. Isso é correto. Eu não tenho nada contra o cinema, eu não tenho nada contra a televisão, é a coisa podre que está nela.
Isso é o que é. Se houvessem mantido moral, permaneceria moral. Não se poderia vender sapatos de abotoar aqui na cidade hoje, de modo algum. As mulheres não os desejam. Elas desejam os dedos, os pés e fora. O resto das mulheres fazem isto. Isso é correto. Quando você vai à igreja, não se pode vender-lhes a antiquada religião, porque a outra mulher, ela não quer nada a ver com isso. Não, senhor. E não há necessidade de descer ali. Eu simplesmente creio. Não precisa de mais nada. Oh, irmão, o diabo crê também. Isso é correto?